Aleluia, Senhor, receba nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição. Te pedimos agora, Senhor, que em nome de Jesus, fale ao nosso coração. Senhor, já declaramos no mundo espiritual, todo espírito de frieza caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade, nós te enfrentamos na autoridade do nome de Jesus e te dizemos, saia de perto de nós. Em nome de Jesus, aqui não é o teu lugar. Todo espírito de religiosidade que atrapalha o mover da palavra de Deus, nós declaramos por terra na autoridade do nome de Jesus. Declaramos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E que em nome de Jesus haja cobertura do teu sangue sobre nós nesta hora. E que, ó Deus, o teu Espírito faça o que bem lhe aprouver neste lugar. Trabalhe, Espírito Santo, a terra do nosso coração. E libera, Senhor amado, as tuas sementes nesta noite. Que elas multipliquem em nome de Jesus e deem bom fruto. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podem sentar. Nós iniciamos na semana passada uma série de palavras sobre a fé. Semana passada falamos bastante sobre a fé e não vai ser diferente hoje. E nós precisamos começar a lembrar e a entender que existem pelo menos dois tipos de fé. Existe a fé natural e existe a fé sobrenatural. A fé natural, por exemplo, é aquela que todo mundo tem. A fé natural, por exemplo, eu pego Uber de vez em quando. Então, a fé natural é quando eu acredito que aquele carro que veio me buscar, ele está correto, ele tem um motorista idôneo que eu nunca vi, que eu só sei o nome, e ele vai me levar direitinho até onde ele precisa me lembrar que eu pedi. Isso é fé natural, todo mundo tem. Nós entramos no ônibus, o Chico está aqui, ele trabalha à frente disso, e a gente entende que aquele motorista ali é correto, é idôneo, estudou, né, tem habilitação para dirigir aquele ônibus. A gente pega um táxi, a gente não para pensar que o táxi pode ter sido assaltado na esquina anterior e é o marginal que está ali na frente do táxi para nos levar junto. A gente tem fé que nada disso vai acontecer, e isso é a fé natural. Todo mundo tem. Agora, hoje eu quero falar da fé sobrenatural. A Bíblia diz que essa nem todo mundo tem. E aí nós precisamos entender isso com ouvidos espirituais, em cima do que a palavra diz, porque isso também eu acho que quase ninguém fala. A gente entende que fé todo mundo tem, sim, a natural. Mas a fé sobrenatural é aquela que opera em Deus. E aí, não é todo mundo que tem. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 3, preste atenção, verso 1 e 2. Versos 1 e 2. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Ora, se está falando, orai por nós, para que a palavra seja multiplicada, ela se propague, aqui está falando de alguém que tem compromisso com Deus. Não está falando de uma pessoa qualquer. E a Bíblia continua, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Eu não sei se a gente já tinha prestado atenção nesse texto, ele está na nossa Bíblia. A Bíblia diz que a fé não é de todos. Bom, se a Bíblia diz que a fé não é de todos, vamos entender de quem que ela é. Porque a fé que é de todos é a fé natural. A fé sobrenatural é a que opera em Deus. Quem nem tem compromisso com Deus não vai ter fé sobrenatural. Vai operar com a fé natural. E aí ela tem um limite. Então, a palavra de Deus, ela nos responde isso. João 1:12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, está falando de quem aqui? De quem recebeu a quem? A Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem
Em quê? No seu nome. Então, crer tem a ver com fé. E esse crer no nome de Jesus não é uma fé natural, é uma fé sobrenatural. É a fé sobrenatural. Ela é para aqueles que creem. Romanos 12, 3, eu pedi na nova versão internacional, diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Então, quem é que libera fé para o homem? É Deus. Ele dá uma medida de fé a cada um de nós. Quem nasceu de novo, verdadeiramente, quem tem um compromisso com Deus, quem é nova criatura em Cristo, esse recebeu de Deus uma medida dessa fé sobrenatural. Então, lembrando, para a gente entender, a fé natural todo mundo tem. Mas a fé sobrenatural, só o povo que se chama pelo nome do Senhor tem, porque é uma medida de fé que Deus libera sobre cada um de nós. Mas olha que interessante, 2 Tessalonicenses 1:3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Está falando dos irmãos, filhos do Abba, do mesmo Pai. Então está falando de novo de pessoas que estão no corpo de Cristo. Então ele diz, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Epa, então precisamos entender aqui. Deus libera quem nasceu de novo, quem aceitou a Jesus, recebeu uma medida, o quê? Uma porção, uma medida de fé da parte de Deus. E a partir daí, o que Deus espera que a gente faça com essa medida de fé? Aqui já está claro. A vossa fé cresça de forma o quê? Sobremodo excelente, sobremaneira, grandiosa. Então, Deus nos deu uma medida de fé, mas Ele espera que nós hajamos de forma a quê? Aumentar aquela porção de fé que nós recebemos dele. E o que a gente faz para aumentar a porção de fé? Eu tenho aprendido que no mundo espiritual, nós não giramos nada no mundo espiritual sem intimidade com Deus. Se você não tiver intimidade com Deus, não vai aumentar a fé. Você vai começar, às vezes, até com boa vontade, porque essa fé sobrenatural não é pensamento positivo. Pensamento positivo tem a ver com a fé natural. Vai dar certo, vai dar certo. Hoje eu ouvia o pastor Ebi Uber falando da fé sobrenatural. Ele foi um dos irmãos que eu estudei. E o pastor Ebi Uber ele fala, pensamento positivo é um barco que está afundando e você fala, não está afundando, não está afundando. Daí ele fala no vídeo assim, glu, 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 glu. Ou seja, está afundando. Mas a fé natural, ela faz a pessoa falar, vou fazer pensamento positivo, fecha os olhos. O barco não está afundando, então não é todo mundo, porque a fé natural, ela não opera segundo Deus, ela opera segundo a carne, ela opera segundo a medida humana. Ela não resolve na hora da dificuldade. Precisamos ter a fé de Deus, a fé sobrenatural, a fé que opera segundo Deus e não segundo a nossa vontade. Mateus 8, nós vamos ler os versos 6, 7, 8 e 10. Mateus 8 diz assim, verso a partir do 6. Senhor, aqui é um homem falando com Jesus. Aqui é um centurião, né? Senhor, o meu criado jaz em casa, o funcionário dele, ele está dizendo, que está em casa de cama, paralítico. Ele não estava só doente, ele estava travado, sofrendo horrivelmente. Ele fala, Jesus me disse, eu irei curá-lo.
Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Verso 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. O centurião olhou para Jesus e falou: meu funcionário, ele está horrivelmente sofrido, paralítico, enfermo numa cama. Jesus falou: eu vou curar. E aí ele disse para ele: não precisa ir da minha casa. O versículo que nós não lemos, ele inclusive diz: eu sou militar, eu sou autoridade. Se eu falo para o meu soldado, para o meu funcionário, vai, ele vai. Não precisa de eu ir, eu só dou uma palavra. E aí ele fala com Jesus: manda apenas uma palavra, que o meu servo será curado. E Jesus então diz que nem mesmo em Israel aqui lembra o que, gente? Lembra o povo dele. Nem mesmo no meio do meu povo encontrei fé como essa. E Deus perguntava ao meu coração, que eu vou perguntar para você agora: qual testemunho que Deus pode dar hoje da sua fé? Hoje Deus falaria o que da sua fé? Será que Ele pode dizer: nunca vi tamanha fé como a da pastora Lucília? Nunca vi tamanha fé como do diácono João Luiz? Será mesmo que o Senhor poderia falar isso de nós? Porque se nós ainda estamos no débito, ainda estamos devendo, estamos no descrédito, é hora de hoje tomarmos uma posição nele. Porque falar é fácil, queridos. A questão é a vida. É viver aquilo que a gente diz que acredita. Romanos 10, 17, na versão corrigida fiel, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus, mas se você se mostrar incrédulo, a palavra não vai fluir na sua vida. E você vai dizer: por que a mesma palavra serve para ali, serve para lá e não serviu para minha casa? Porque quando entra a incredulidade, ali o Senhor mesmo disse, semana passada, a gente viu isso: sem fé é impossível agradar a Deus. Pare de dar ouvidos às circunstâncias que estão desfavoráveis na sua vida. Quem tem que governar a sua vida é Deus. Quem tem que governar a sua vida é a voz de Deus. Que voz você tem ouvido? É a do desânimo? É a da angústia? É a do medo? É a da incredulidade? Hoje é hora de você começar a se colocar numa posição de diminuir o volume dessas vozes do mundo, das vozes pessimistas, e colocar diante de você a voz de Deus e pedir: Senhor, fala comigo. Qual é a direção para isso que eu preciso na minha vida hoje? Efésios 1:3 diz assim, e eu já estou indo para o fim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Onde estão as nossas bênçãos? Segundo o que a gente acabou de ler, nas regiões celestiais em Cristo. E como que a gente chega lá? Se não for pela fé. Tem bênção que a gente ainda não recebeu, porque a gente não foi até lá. A fé, ela traz à existência o que Deus já disse. Mas nós precisamos dar conta de que as nossas vitórias, elas estão liberadas no mundo espiritual. Tudo aquilo que Deus deseja para nós já está lá. Mas nós precisamos ir lá para receber. A pastora Camila Barros, numa das suas mensagens, eu copiei literalmente o que ela disse. Ela disse o seguinte, preste atenção: Deus não depende da minha fé para fazer nada. Deus não depende da minha fé para fazer nada. Mas a minha fé é a única forma de receber aquilo que Deus já fez. Minha fé
não dá para Deus o poder de fazer, mas me dá o poder de receber aquilo que está feito por Deus. Eu vou traduzir isso aqui de forma mais clara. Por que Deus não depende da minha fé para fazer nada? Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é quem governa. Agora, quando nós exercitamos fé, nós alcançamos todas as promessas que Deus tem para nós. A Bíblia tem inúmeras promessas. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Isso é uma promessa. Mas eu preciso no meu joelho, eu preciso no meu jejum, eu preciso na minha vida profética liberar que a minha casa pertence ao Senhor Jesus. Nós precisamos disso. Então, a nossa fé, Deus não precisa da nossa fé para agir, Ele é Deus. Em Gênesis, muito interessante, né? Porque em Gênesis ainda nada havia. E disse Deus, mas isso é a palavra da semana que vem, a liberação da palavra pela nossa boca, para formar uma palavra profética de fé. Vem a semana que vem nós vamos falar da palavra profética de fé que nós precisamos ter abalizado, né, fundamentado na palavra de Deus. Mas em Gênesis, e disse Deus, haja luz e houve luz. Quem é que teve fé para acontecer luz em Gênesis? Ninguém tinha ninguém lá ainda. Nem os animais não estavam lá ainda. Eles foram criados depois pelo poder da palavra, porque Deus é soberano. Mas Ele deseja que nós estejamos numa postura de fé, porque é assim que nós vamos acessar tudo aquilo que Ele deseja para nós. Hoje eu comprei alguns livros novos e um deles, do Kenneth Hagin, ele fala de autoridade espiritual, e eu li justamente lá pelo meio do livro, tem uma fala onde esse irmão, ele coloca que uma experiência que foi vivenciada lá, ele escreve no livro, que alguém estava ali numa posição espiritual com Jesus, e ele começou a ouvir a voz de uma pessoa endemoniada, cheia de demônios. E naquela visão, ele não via Jesus fazer absolutamente nada. E o homem que estava com Jesus conversando com ele começou a ficar incomodado com aquilo, porque o barulho do endemoniado era muito grande e Jesus nada estava fazendo. Até que o homem, claro que eu estou falando com as minhas palavras, até que o homem falou, para que você está me atrapalhando, não, Jesus, sai. E aí parou. O demônio parou de perturbar. E aquele irmão perguntou a Jesus por que ele não fez nada. Aí ele falou, porque não era para eu fazer, eu já fiz tudo. Quem tinha que agir ali era você. Quantas coisas lá na sua vida, lá na sua casa, lá longe aqui do ministério, tem acontecido e você não tem dado voz de comando. Vamos aprender isso semana que vem, a dar voz de comando no mundo espiritual e mudar realidades espirituais na nossa casa. Às vezes a realidade material nem mudou, mas nós estamos, por fé, semeando um tempo novo em nome de Jesus. Deus, ele, na soberania de Deus, ele faz o que ele quer. Mas a nossa fé movimenta o mundo espiritual para quê? Para que seja feita a vontade de Deus na terra, como é feita no céu. E na terra, a Bíblia diz que a terra Deus deu aos homens. Então Deus espera uma posição nossa. A Bíblia diz que até a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Deseja uma vida mais plena de Deus e avance no sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Se você entendeu a palavra, eu tenho convidado os irmãos a fazerem isso. Se você entendeu a palavra, você ainda não teve uma experiência de nascer de novo em Cristo e desejar isso, você pode falar comigo depois do culto. Eu não tenho chamado vocês à frente para que ninguém fique constrangida. Ainda somos ainda somos um grupo pequeno, mas eu estou à sua disposição, caso você precise. Eu quero orar com você, se for esse o seu lugar de decisão hoje.
Senão o Espírito de Deus continua te esperando. A paciência de Deus, a mansidão de Deus, o cuidado de Deus, Ele vai trabalhando isso na nossa vida. E a gente vai entendendo que o tempo é dele. Às vezes a gente precisa conseguir desatar alguns laços, algumas coisas nos impedem de ir mais fundo na presença de Deus. Às vezes laços até humanos, laços familiares. Quantas vezes a gente pensa, como assim que agora eu vou virar um cristão evangélico? Como é que vai ser a minha família católica? Como é que vai ficar isso? Como é que vai ser a minha família espírita? Não vai nem aceitar isso. Como é que vai ser? Vai ser como Deus quiser, porque o mesmo que te convence é o que te sustenta. É o que te dá o quê? Estratégia para você lidar. Então, que em nome de Jesus, da mesma forma que o meu coração está tranquilo aqui, o seu fique também. Deus trabalhe aquilo que eu não sei fazer na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar esse tempo, porque a adoração segue na sua vida, na sua casa. Nós vamos encerrar aqui. Senhor, em nome de Jesus, amamos a Tua palavra que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, toda semana liberando a Tua palavra e que ela não volte vazia, mas ela cumpra aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus. Cremos na mudança do coração. Cremos, Senhor, que nós podemos nascer de novo. Cremos, ó Deus, que nós podemos ir de fé em fé, de glória em glória, até esse dia perfeito. Cremos, Senhor, na Tua movimentação no nosso meio. Cremos na Tua autoridade neste lugar. Cremos na liberação de poder sobre nós. E te louvamos por isso. Te agradecemos por isso. Senhor, renova o nosso coração em fé na Tua presença. Dá-nos mais ousadia nesse tempo. Dá-nos mais intrepidez nesse tempo. Para viver tudo aquilo que Tu desejas para nós nesta terra. Senhor, a Tua palavra deixa claro que Tu não crias ninguém em vão. Cada um de nós tem um propósito Teu na terra. E que nós possamos, ó Deus, ter clareza disso. Espírito Santo, fala no nosso coração. Fala em sonhos, Senhor. Quantas vezes, Pai, Tu tens se revelado em sonhos aos Teus queridos, para que eles entendam, Senhor, e compreendam que a Tua presença, Senhor, não é só com eles, mas que a Tua presença guarda deles uma manifestação na Tua parte, Senhor, de obediência, Senhor, à Tua palavra. Dá-nos uma semana cheia de fé. Dá-nos uma semana, Senhor, cheia da Tua presença. Dá-nos uma semana, Senhor, direcionados por Ti, porque, ó Deus amado, só seremos felizes se estivermos no centro da Tua vontade. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. E agora que o amor de Deus, Criador, o nosso Pai, a graça salvadora, maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui, sejam com os nossos familiares de perto e de longe, seja com o Israel de Deus em toda a face da terra, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Tenham todos uma excelente semana cheia da presença de Deus. Paz, o shalom do Senhor seja com cada um de vocês.